Entender os princípios por trás dos sistemas distribuídos e paralelos, quer dizer, esses sistemas computacionais onde vários processos, vários computadores podem estar trabalhando juntos para resolver um problema, é o desafio da nossa disciplina. Então, hoje a gente começa com alguns conceitos básicos e ao longo dos próximos vídeos a gente vai aprofundando nos detalhes da disciplina. Então, vamos lá. A principal motivação por trás dos sistemas paralelos e distribuídos é, com certeza, a necessidade que a gente tem de sempre ter o melhor desempenho possível para as nossas aplicações. Então, com isso em mente, o que a gente vai ver hoje tem muito a ver com a área que a gente chama de processamento de alto desempenho, que normalmente usa sistemas paralelos e distribuídos, mas que foca principalmente na parte de problemas de alto desempenho. Esses problemas que envolvem sistemas muito grandes, um volume de dados de processamento muito alto, é que vem trazendo o desafio cada vez maior da gente ter novos sistemas paralelos e distribuídos cada vez mais eficientes. Então, seja para fazer simulações de sistemas complexos como turbinas, simulações de o que acontece numa estrela como o Sol, simulação de comportamento do cérebro, transferência de calor em maquinaria, correntes nos oceanos, o comportamento da internet, isso é uma ilustração dos roteadores da internet, ou nas camadas internas do globo terrestre. Tudo isso são problemas que exigem um volume de processamento muito grande e que vem levando a todo o desenvolvimento dessa área de processamento paralelo distribuído. Se a gente olhar desde o primeiro transistor integrado até as máquinas por volta do ano 2000, a gente tinha processadores com uma CPU, um processador dentro do chip. Quando a gente chega em 2000, um pouco depois, a gente começa a ter uma mudança na tecnologia. Então, o que acontece? Se a gente verificar nessa figura que mostra a quantidade de transistores que a gente tem dentro de um chip, o desempenho que a gente consegue com as threads de programação, a frequência que a gente consegue alimentar o chip, a potência que a gente consegue dissipar e o número de cores que estão dentro do chip, a gente pode ver que até por volta do ano 2002, o desempenho crescia de forma bem estável por volta de 50% ao ano. Aí o desempenho começou a crescer de forma mais lenta. Dois motivos para isso acontecer são a limitação da frequência do clock no chip, a gente não consegue mais elevar muito a frequência do clock, e relacionado com isso, a capacidade de dissipação de energia dentro do chip. Por conta dessas duas coisas, a gente não consegue fazer mais chips tão rápidos. Mas, por outro lado, a gente ainda consegue crescer o número de transistores dentro do chip, seja porque a gente está reduzindo o tamanho do transistor, seja porque a gente está conseguindo fazer chips maiores, sem falhas, e aí a gente tem mais transistores. Então, o que a gente faz, já que a gente não consegue tornar o processador mais rápido? A gente vem para a era de multicore, onde agora a gente tem vários processadores dentro de um mesmo chip. Do ponto de vista estrutural, né, a gente tem que lembrar que a gente está falando de máquinas que são basicamente o que a gente chama da arquitetura de von Neumann. A gente tem um processador, a CPU, e essa CPU está ligada por um barramento à memória e aos dispositivos de entrada e saída. Só que hoje, né, isso daqui a gente passa a chamar de um sistema single core. No single core, a gente tem um programa, e esse programa gera um punhado de instruções. Essas instruções são alimentadas à CPU, a CPU busca os dados e processa uma de cada vez. No multicore, então agora aquela caixinha vermelha tem vários CPUs ali dentro, várias unidades de processamento ali dentro. E agora o nosso problema pode ter vários fluxos de instruções diferentes que são alimentados um para cada core, e aí a gente pode executar várias instruções paralelamente. Se a gente olha para a estrutura dos circuitos integrados, né, começando com o Pentium lá do ano 2000, se a gente verificar a evolução dos processadores da Intel, a gente tem processadores quad-core, dá para ver claramente que a gente tem
4 estruturas repetidas no padrão desse chip. E mais recentemente a gente chega a ter um processador com 28 cores. Cada quadradinho desses aí, exceto os 2 quadrados mais escuros que aparecem aí, são processadores da arquitetura Intel. Essa evolução traz para a gente, então, um mundo do paralelismo. A gente consegue executar um punhado de coisa paralelamente dentro de uma máquina. Mas aí a gente pode estar se perguntando, né? Por que então que essa disciplina não se chama só Fundamento de Sistemas Paralelos? Por que ela é uma disciplina de sistemas paralelos e distribuídos? Bom, a questão é uma questão de definição. Então, vamos ver exatamente qual que é o problema. A gente define um sistema paralelo como um sistema computacional onde eu tenho vários processadores que podem executar diversos cálculos ou processos simultaneamente. Né? A definição é de paralelismo. Agora, o que a gente define como sistema distribuído? Pela definição do livro do Tannenbaum, é uma coleção de computadores independentes que parecem agir como um computador único. Bom, se eles parecem agir como um computador único, eles estão trabalhando no mesmo problema, então cada um está fazendo ali algumas tarefas em paralelo para resolver o mesmo problema. Mas note que, para a gente definir como distribuído, é importante ali a palavra independentes. Então, eu tenho computadores que estão interagindo, mas eles estão desacoplados diretamente um do outro. Então, se a gente verificar essas duas definições, a gente pode interpretar que os sistemas distribuídos são um subconjunto dos sistemas paralelos. Afinal de contas, tudo é computador que tem um punhado de processadores que estão trabalhando por uma mesma tarefa. Na prática, acontece uma coisa um pouco diferente. A gente vai adotar normalmente a interpretação de que sistema paralelo é um sistema que tem vários processadores que não estão distribuídos, não estão de forma independente. Tá? Então, isso vai levar a gente a essa visão de que sistema paralelo é aquele onde eu tenho várias CPUs dentro de uma mesma máquina compartilhando uma mesma memória principal. Então a comunicação entre eles é muito rápida, porque basta uma CPU colocar um dado na memória que ele já está disponível para uma outra CPU ler. Por outro lado, os sistemas distribuídos não têm uma memória comum. Então cada processador tem a sua memória local, e se eu quiser passar informação de um processador para o outro, eu tenho que fazer isso pela rede externa. Isso vai ser uma diferença importante depois para a gente por conta da velocidade com que a gente consegue fazer essa transferência. Não é tão rápido quanto se eu tivesse a memória para poder usar. Então a gente chega nessa definição básica. Um sistema paralelo é um computador só, que tem vários processadores com memória compartilhada. A comunicação entre eles se dá pelo barramento de memória. E uma coisa que a gente começou a falar lá no início, o foco principal desses ambientes é normalmente o aumento de desempenho, é fazer o processamento mais rápido possível. Já os sistemas distribuídos, a gente está falando de vários computadores que vão se comunicar por uma rede porque eles não têm um conjunto de memória compartilhada. Normalmente a gente vai para sistemas distribuídos não apenas por uma questão de desempenho, mas por uma questão de escalabilidade. A gente tem um desafio de resolver problemas muito grandes que não cabem num computador só. Então a gente não tem outra solução a não ser partir para um sistema distribuído. A gente vai ver mais para frente também que tem questões de disponibilidade envolvidas. Se eu tenho um sistema que não pode falhar, eu posso querer que ele use computadores diferentes em lugares diferentes, porque se um pedaço, um computador parar de funcionar, o outro pode continuar funcionando. Uma característica que a gente consegue com os sistemas distribuídos. Então esse é um pequeno conjunto de introduções, de conceitos básicos para a gente ter um vocabulário comum para a nossa disciplina. Nos vídeos daqui para frente a gente vai se aprofundar nos vários detalhes de funcionamento de sistemas paralelos e distribuídos. Até lá!